Grande amigo Dr. Jean Lang, né? Inclusive o teu Instagram, @Dr. Jean Lang. Tem YouTube também, canal no YouTube, vai começar a também falar sobre questão de lesões de jogadores. Pode não ser nem necessariamente só do Flamengo, né? Em geral, seleção, outras equipes. Doutor, vamos tentar o mais rápido possível a gente explicar para a galera o que está acontecendo. Vamos começar por essa lesão aí. Primeiramente, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui logo 5 horas da manhã, logo cedo, na madrugada. Ainda nem clareou. Eu queria te perguntar o seguinte. Bom dia, como é que o Flamengo, em quanto tempo o Flamengo pode esperar o retorno do Luiz Araújo? O Globo Esporte falou 2 meses. E aí eu já te pergunto de cara, 2 meses não seria para recuperar aquilo ali, mas e para estar realmente pronto para jogar sem causar um novo problema com você, agora que você que sabe de tudo? Vamos lá, Papa. Primeiro, obrigado aí pelo convite. A gente Se já quiser tem explicar também como é que o que aconteceu, passo a passo, pode funcionar melhor. Aí você chega no tempo. Não, beleza. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer, uma honra aí ajudar e explicar de uma forma, num linguajar simples, uma forma não médica, para todo mundo poder entender. Vamos lá. Primeiro que tem que ficar claro na questão do Luiz Araújo, que eu vi algumas pessoas falando, poxa, o departamento médico do Flamengo não está trabalhando direito. Gente, isso é lesão traumática, né? Então, isso é lesão como se fosse um acidente de carro, Mas não cair. pode ter acontecido por falta de reforço muscular? Não, essa não foi falta de reforço, essa foi uma pancada mesmo, literalmente. Foi ali na dividida, foi com Até o Lucas porque ele era o Piton, melhor jogador do Flamengo, né, na o temporada. maior minutagem no ano, poxa vida. Não machucava, não Não, machucava. não machucava, fazendo aquele ataque, voltando na defesa para ajudar, para recompor. É uma perda grande, tá, gente? Uma perda bem grande. O que aconteceu com o Luiz Araújo? Eu trouxe até uma artezinha aqui para depois mostrar a vocês. Vejam bem, gente. Ó, não sei se o Papa vai conseguir aqui pegar, Papa, ó. Isso aí. Ó, aqui nós temos uma articulação do joelho. Deixa eu só... Aí, quadrar aqui melhor. Tem uma articulação do joelho. Papa, você tá vendo esse buraco aqui, ó? Esse buraco aqui e aqui, ó. O que acontece? O joelho, ele tem um revestimento de cartilagem, que é essa parte branquinha aí. E aí, o que acontece? Na hora que o Luiz Araújo recebeu a pancada, ocorreu uma lesão que a gente chama osteocondral. Então, ocorreu uma fratura, né? Solta um pedaço, e esse pedaço, ele cai dentro do joelho. E aí, gente, pensa o seguinte, você com o seu joelho andando e um caco de vidro ou um pedaço de uma brita, uma pedra, dentro do seu joelho. Então, você vê que o Luiz Araújo, ele soltou na hora da pancada, lascou ali, ele tentou voltar, viu, ia, voltava, mexia, foi lá para fora, foi na beira ali para entrar e tal. O que acontece? O fragmento ali dentro, às vezes ele desloca mais para o lado, e aí o fêmur com a tíbia, como ele está mais para o lado aqui, não atritam. Na hora que ele está andando, aí, vou botar aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, na hora que o fragmento vai mais para o meio, que ele vai dar um pique, e aí esmaga ali. E aí, o que acontece? Ainda vai quebrando mais. Vai abrindo mais, exatamente. Então, cara, são dois problemas, Papa. Aquele fragmento serve como se fosse um corpo estranho, um caco de vidro dentro da articulação. Então, toda vez que o joelho com a tíbia vai batendo, tem uma pedra ali no meio, dá mais inflamação, mais derrame articular, a famosa água no joelho, beleza? E aquele buraco que ficou lá no joelho, ele vai abrindo mais. Então, essas lesões osteocondrais, elas são classificadas em grau também. Grau 1, 2, 3, 4. Quanto mais profundo, então você pode pegar só cartilagem, um pouquinho de cartilagem toda, cartilagem um pouquinho de osso, ou cartilagem uma lasca gigante de osso. Eu tentei olhar nos veículos de comunicação, jornalismo, não achei ninguém falando sobre o grau. E aí, por isso que você até como falou, ele quase volta, ele tenta voltar e tal, percebe que não é nada muito sério. Você também achou isso? Exatamente. Ele voou e voltou e tal, poderia ser só uma Aí pancada. sentiu ali um grãozinho de areia machucando, opa. Exatamente. Então, provavelmente, na hora que ele mexeu e ele pensou em voltar, esse grãozinho deslocou um pouquinho para o lado. Aí ele, opa, beleza, melhorei, tô bem.
Só que na hora que ele vai fazendo aquecimento, dá um pulo, dá uma aquecida, o fragmento volta para dentro de novo. Aí ele matou a charada. Talvez ele já tenha tido isso. Pode ser que ele já tenha. Inclusive, é uma lesão comum em atletas, né? Joelho e tornozelo. Tornozelo é muito comum também ter esse tipo de lesão. Lesão chama fratura osteocondral. Então, o que acontece, Papa? Que tem cartilagem no tornozelo também. Também, exatamente. Praticamente todas as nossas articulações, elas são. Você tem uma capa de revestimento, uma capa de cartilagem, e aí o osso embaixo. Em volta ficam estruturas que a gente chama de ligamentares, para fazer a liga, para fazer a estrutura, para como se fosse a coluna. Então, tem a cápsula, os ligamentos, que a gente vai falar daqui a pouco de outras lesões, certo? E o líquido articular, que é como se fosse um óleo lubrificante. Então, uma articulação ela é composta aí de pelo menos uns 4, 5 elementos. E essa cartilagem que quebrou, essa artroscopia, eles vão fazer o quê? Vão tirar esse pedacinho aí, só isso? Isso. Aí o que acontece? Imagina lá, ele vai na mesa de cirurgia, artroscopia, ele vai com uma cânula, imagina, com a cânula e com os vídeos, né? Então, vai lá dentro, é uma cirurgia minimamente invasiva. Lá dentro, com os aparelhos, eles vão, primeiro, tirar esse fragmento, que esse fragmento soltou, você não cola ele, você não bota um parafuso, nada, você joga fora, beleza? Lembrando, esse é um fragmento maior. Pode ser, Papa, por que a volta dele pode ser em 1 a 2 meses? Porque eu posso chegar na cirurgia amanhã, quando fizer amanhã ou depois de amanhã, quando eu fizer a cirurgia, opa, não tem só lesão osteocondral, não. Deu uma beliscada no menisco também e rompeu um pedacinho aqui do cruzado. Bate na madeira, bate na madeira. Eu tô querendo, eu tô assim, né? Não quero ser um profeta, né? Mas mensageiro do terror, mas tomara que seja só lesão osteocondral. E aí a gente tira essa lesão osteocondral, limpa, aspira. Vai tirar o pedacinho que quebrou, é isso. Aquele pedacinho tira, aspira. Aí um cortezinho mínimo. Exatamente. Os buraquinhos, igual faz cirurgia, por exemplo, por vídeo de vesícula. Biliar, eu fiz bariátrica, sim. É a mesma coisa. Mesmo acesso, só que lá no joelho. Aí vai lá, faz o acesso, cirurgia, Papa, vai, por exemplo, faz de manhã, no outro dia, Luiz Araújo está indo embora para casa. Cirurgia em si é tranquila. Problema, qual que é o grande problema? Cartilagem e osso, principalmente cartilagem. Difícil cicatrização. Então, vai tirar aquele... Foi aquilo que eu te perguntei no avião, né? Eu tava chegando, eu falei, cara, não é perigoso ele voltar antes do tempo? Totalmente. Olha, eu vou te falar, é quase certo que se ele voltando aí daqui a um mês, ele não volta 100%. Ele não volta 100%. Ou seja, vai ser assim, o famoso jogar no sacrifício. Né? Porque aquela área... corre o risco de quebrar de novo. Corre o risco de quebrar, porque aquela área fica meio molenga. As células da cartilagem chama de condrócito. Os condrócitos são assim células, elas lembram neurônios, né? Igual o paciente que tem AVC. A cartilagem é de difícil cicatrização, não é igual uma pele. Então, o tempo de regeneração é muito maior. Então, no início, é um outro tipo de colágeno, é uma matriz celular muito mais molinha. Aí é só com o tempo que vai sofrendo. Tem que injetar alguma coisa? Pode injetar. É como se fosse um procedimento que você joga células-tronco. Vamos explicar para a galera assim. Você vai jogar células. A célula-tronco é uma célula que ela não virou célula nenhuma. Ela é uma célula indiferenciada. Aí você joga, normalmente elas tipo numa rede de plaquetas. Uma célula em formação, né? Informação, ela não é nada ainda, ela tá querendo virar alguma coisa. Aí quando você joga ela no meio de um monte de cartilagem, ela olha para o lado e fala, opa, vou virar cartilagem. Eu sou uma cartilagem. Eu sou uma cartilagem. Ah, vou jogar ela aqui na medula, vou virar a célula da medula. Mais ou menos isso, para vocês entenderem. Só que isso aí não é rápido. Não é rápido. E outra, tem trabalho... Com segurança, se for um pedacinho pequeno, 2 meses... Aí sim, bem pequeno. Aí a gente teria que torcer, bater na madeira para ser uma lesão assim, grau 2, 3, assim, no máximo. Porque esse grau 4 já começa a pegar muito pedaço de osso. Né? E o osso é o que dá sustentação, que é a cartilagem. A cartilagem é como se fosse aqui minha mão. O osso é aqui. A cartilagem é a capa. Então, se eu pegar muito de osso, complica. Como é que eu vou jogar as células da cartilagem ali em cima?
Então, é por isso que o prazo de recuperação, que você viu no GE, né, é de 1 a 2 meses, porque, na verdade, a gente tá dando um tiro no escuro ainda. Cara, que loucura. Então, o prazo de recuperação é esse, e aí a gente tem a possibilidade, para com segurança, se for um pedaço pequeno, ele voltar em 2 meses. Você acredita que curando direitinho não tem problema de acontecer de novo, só se for realmente uma nova pancada, né? Exatamente, se for uma nova pancada. Aí tem que lembrar também, Papa, que nesse período Mas fica 100% curado? Pode ficar 100% curado? pode ficar 100% curado, pode, sem problema. A questão é, a gente tem que esperar o tempo, né, a artroscopia, para ver o grau e aí definir o tempo. Se for uma lesão grau 3 ou 4 e ele voltar esse ano, volta não 100%. E aí, Cara, o atleta... você tá me dizendo que uma margem de segurança seria levar ele pro ano que vem? Aí é uma margem de segurança boa. Para o ano que vem é com certeza. Uma segurança boa. Aí estaria, a gente poderia estar falando assim, em cura, resolver o problema. A gente está no meio de setembro. Ou meio de outubro, meio de novembro. Talvez, de repente, uma final de Libertadores? Aí, sim. 20 e Sim. pouco de novembro? Eu acredito que aí, praticamente para o Luiz Araújo... 2 meses e 5 dias, 2 meses e 10 dias? Para o Luiz Araújo voltar, o Luiz Araújo que a gente está vendo agora, né? Agora. Treinar, né? E tudo mais. Treinado, recompondo a defesa, ajudando e voltando. Eu acredito que só as finais mesmo. Já o Pedro, muito mais tempo, né? Não, Pedro, eu fiz uma anotação aqui no meu caderninho. Cebolinha, Vinha e Pedro, Carioca ou depois do Carioca, tá? Carioca ou depois do Carioca. E vou te falar brasileiro Libertadores fase de grupo. Exatamente. Eu vou te falar que desses 3, o pior de todos é o Vinha. O Vinha, para você ter uma ideia, é uma lesão, ela é multi, né? Ela é cruzado anterior, com menisco medial e uma fratura de platô tibial. Então, só para mostrar aquela arte que eu trouxe, essa aqui é uma outra também. Foi a pancada do jogador do Palmeiras, né? Exatamente. Aquela entrada lá. Aqui é um joelho. Então, aqui em destaque, aqui é o cruzado, certo? Então, o Pedro foi isso aqui, do cruzado, certo? O Matias Vinha é isso, mais menisco e fratura da tíbia. Então, é 3 coisas. Então, é tipo Bruno Henrique. Então, o Matias Vinha, assim, 8 meses a 1 ano. Pedro, 6 a 8 meses. Cebolinha, de 6 para 8 meses também, mais para 6. Por isso o Flamengo contratou o Alexandre. Com certeza, com certeza. Com certeza, porque de todo mundo que a gente está falando aqui, Luiz Araújo, Pedro, Vinha e Cebolinha, o pior é o Matias Vinha. O Cebolinha, como a lesão foi antes ainda, ele volta antes, né? Ele volta antes, O Cebolinha é um prazo, a lesão é tendão de Aquiles, trouxe uma arte aqui também para vocês entenderem. O tendão de Aquiles é outro também, que se não voltar, Papa, se não curar, fizer o tratamento certinho, volta a romper de novo. Então aqui também, ó. Aqui a gente tem um pedaço aqui, o pé, ó. Então o que o tendão de Aquiles faz? Ele faz a ligação da musculatura posterior ali, a famosa panturrilha, aqui embaixo, ó. Então, esse jogo aqui do pé, ó. Então aquela explosão do Cebolinha, arranque, tá indo numa direção, vira para outra. É o que o tendão de Aquiles faz. É melhor ter calma e curar devagar. Exatamente. Assim, eu acho que, claro, né? A gente sempre está criticando e fala. Você lembra quando foi? Você acha que quando que ele está de volta? Carioca. Campeonato Carioca, meio assim do Campeonato Carioca. Para mim é o primeiro que volta, é o Cebolinha. E aí até ter... Não, o Luiz Araújo antes. Tá, não, então vamos falar assim, voltaria Luiz Araújo, depois Cebolinha, depois Pedro, o último Matias Vinha. Que loucura. Um detalhe, tá? A gente sempre esquece de uma coisa. Todos esses 4 atletas que a gente tá falando, de lesão... é lesão traumática, não é... que incompetência do departamento. Não, isso aí é pancada do cara, do jogador do Palmeiras, pancada do jogador do Vasco, Lucas Piton.
Aí a do Cebolinha e a do Pedro foi na seleção, do Cebolinha foi no jogo, foram eles sozinhos. Fazendo algum movimento, fazendo o giro. E um detalhe, lembra... Mas o Cebolinha não podia já estar com uma dor ali e não ter... Vamos falar, na hora que a gente falar de lesão muscular, eu vou falar isso aí para você. E só um adendo, todos esses atletas, quando ficam encostados, parados, o que eles perdem? Massa muscular. E o músculo, ele, por exemplo, né, o joelho, o músculo, o quadríceps, posterior da coxa, né, músculos da perna, tudo hipotrofia. Diminui a massa. Igual, né, a gente fica engessado lá, um braço. Você vai, tira o gesso... Eles vão ter que recuperar tudo, porque senão também volta sem sustentação nenhuma. Exatamente. Então, e aí lesiona de novo. Não, às vezes nem é naquele mesmo lugar, lesiona outro. Você lesiona outra coisa. Então, por exemplo, o cara fica com o joelho parado, quando ele volta, ele rompe o tendão de Aquiles. Olha que tragédia. Né? Então é bem complicado assim. Então é importante para a gente estar conversando isso e entender que às vezes a gente, como torcedor, quer o time, né? Todo mundo lá e tal. Mas você, por exemplo, forçar um atleta como o Luiz Araújo agora, pode piorar a lesão dele, certo? A depender do clube, porque graças a Deus aí o Flamengo, né, se estruturou muito bem nos últimos anos, então tem um elenco, tal, mas se é um clube menor, com certeza esse jogador joga no sacrifício. O Michael, você acha que volta, como falaram mesmo, para a semifinal da Copa do Brasil? Talvez, né? Outubro. Isso. Pega um jogo, talvez, da semifinal, um jogo já. Exatamente. O De La Cruz, a gente já tem informação que treinou normal, deve ser aí relacionado, né? Vou até aproveitar, vou trazer aqui as notícias logo contigo, para a gente poder já avaliar, que aí você já aproveita. Ó, o Arrascaeta, né? Sentiu ali um cansaço, mas não começou jogando, mas entrou bem, não sentiu nada. Mas, cara, eu fico preocupado com o Gerson, uma sequência grande de jogos, né? A gente percebe que tá há muito tempo jogando. O Arrascaeta tem aí, cara, conseguido alcançar marcas importantes, mesmo com uma lesão ou outra ali, né? 50 assistências com a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Maior entre os jogadores que atuaram no Brasileirão desde 2019, quando o Arrasca chegou no Flamengo. Cara, então ele é um cara que, por mais que ele lesione muito, ele tem números muito bons, né? Isso é impressionante, a qualidade do Arrascaeta. Agora, aí eu te pergunto aqui, De La Cruz participou de grande parte do treino do Flamengo na segunda-feira e evoluiu consideravelmente na recuperação da lesão na posterior da coxa e tem chance de atuar no duelo contra o Peñarol pela Libertadores. Tite comentou na coletiva de imprensa, após o empate com o Vasco, que perguntou se Nico podia atuar, porém, tanto o jogador quanto o departamento médico afirmaram que o uruguaio não estava em condições de jogar o último domingo. Doutor, se ele não tinha condições de jogar o último domingo, essa reta final de tratamento aí, de domingo para quinta, se estava em fase final, transição e tal, dá tempo, normal? Dá tempo, normal, mas eu acredito que vão fazer um tempo só com ele. Mas vão fazer com o De La Cruz o que era o planejado, a gente deu sorte, o que era o planejado para fazer com o Arrascaeta no jogo contra o Vasco, que o Arrascaeta só entrou por causa da lesão do Luiz Araújo. Que, pelo que eu vi, era para o planejamento era Arrascaeta 45 minutos. Ele jogou 70. Agora, tem uma outra questão aqui que o Flamengo vai enfrentar o Grêmio no final de semana e pode enfrentar esse cara aqui, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Você falou comigo, para a gente fechar aqui, você falou comigo que tem uma situação também do Luiz Araújo que não pode voltar também muito antes e tal, não pode antecipar, vai estar forçando, que pode acontecer de ficar com o joelho igual do Rodrigo Caio. Me explica. Exatamente. O que acontece? Lembra a foto que eu mostrei para vocês anteriormente. Imagina aquele fragmento, aquele buraquinho na articulação ali, na cartilagem do joelho. Isso vai aumentando, isso vai aumentando, isso vai aumentando. Vão aparecendo outras lesões em outro local, e aí a cartilagem, como vai ficando menor, mais fina, fica um osso batendo no outro, aí começa a ter lesão de menisco, aí o menisco começa a falhar, né, a romper mesmo, degenerar, esmagar, fica macerando, e aí evolui para um quadro que todo mundo já ouviu falar, que chama osteoartrose. Caiu aqui sem querer, foi mal. Vasco. Vasco caiu. Mas o pessoal me ouviu aí?
Ouviu, com certeza. Seguiu. Então, assim, o que acontece ali no caso do Rodrigo Caio? Lesões sucessivas, lesões diferentes. Então, lesiona cartilagem, aí depois lesiona menisco, cura mais ou menos, impacto, correria, né? A vida do atleta. E aí não trata direito. Chega um momento que cartilagem está lesionada, não tem líquido direito, e aí, ao invés de ter estruturas no meio, porque ao invés de eu ter osso, eu tenho osso, e no meio tem várias estruturas. Elas começam a ser degeneradas e eu começo a ter impacto osso com osso. E aí esse osso vai criando o famoso bico de papagaio, o esporão que tem isso no joelho, que é um quadro chamado de osteoartrose. Por isso que fica aquele joelho grande, né? O pessoal E sempre inflama, sempre dá problema. sempre não dá problema. Você vê as fotos, né, na época com o Rodrigo Caio, aquele joelho, todo mundo tomava um susto. É isso. Agradecer nossos patrocinadores, eu estou colocando na tela aí, agradecer a Superbet, a Sunset Controle de Pragas, 10% de desconto no controle de insetos e ratos, 15% cupins, fala que veio pelo Paparazzo Brunego, a Superbet, você tem o QR Code aí, tem os links no comentário fixado, você pode garantir aí até R$500 de bônus no primeiro depósito, também convidar vocês para o nosso canal de dicas aí no Telegram, né? Pedir para a galera também seguir lá o Dr. Jean Lang, @Dr. Jean Lang, né? Nossos patrocinadores estão sempre aí. Agradecer a Milécias Esporte também com a gente aí, né, nas nossas viagens. Vocês podem também garantir aí presença no Super Mundial de Clubes, pré-reserva. Tem também clínica de futebol com o Atirson, a criançada aí, sensacional. E também já pode garantir presença lá na Libertadores, Flamengo e Peñarol. Doutor, para a gente fechar, queria te perguntar sobre a questão das lesões musculares. Isso, por que está essa pandemia mundial de lesões musculares? É recorde na Premier League. Isso tem a ver com o calendário mundial de muitos jogos? Você acha que tudo isso está acontecendo tem a ver com o calendário ou pode ter alguma coisa obscura por trás disso tudo? Então, eu estava até, a gente, antes de marcar, elencando aqui, anotando algumas coisas. Então, assim, que o excesso de jogos e o calendário é certo. Veja bem, o calendário nosso, né? A gente tem gente que pensa que os estaduais deveriam ser extintos. Eu nem sei qual a sua opinião sobre isso, mas assim, realmente. Eu acho que deveria os 4 maiores ganhadores do estadual, não é para não falar 4 grandes. Quem são os 4 maiores ganhadores? Os 4 que mais ganharam o título. Esses 4 entram no octagonal final, né? Na verdade, faz o seguinte: faz um sorteio, joga um contra o outro contra o outro, e aí 2 vão ali e jogam contra os dois primeiros dos restantes geral. E acabou. Cara, tinha que ter 3, 4 jogos no máximo. Então, excesso de jogos, né? O calendário muito apertado. Papa. Você concorda comigo? Concordo. E outra coisa, talvez, e dependendo, tem outras pessoas que falam assim, o time entrar com o time B o torneio inteiro. Dependendo, por exemplo, você lembra que teve aquele ano que o Flamengo Recopa, Supercopa. Como é que você vai jogar estadual, Recopa, Supercopa, aí vai vir tudo. Tem aí agora os jogos, né? Tem da eliminatórias, amistosos de seleção. Sempre tem jogador do Flamengo, por exemplo, convocado. Então, o número de jogos é, assim, absurdo. 2, gramados, né? E aí eu tô falando gramado sintético e gramado ruim, né? Gramado de grama natural ruim, né? Então, é o cenário que a gente pega no início da Copa do Brasil, nos estaduais, né? Grama mesmo, natural, mas cheio de buraco, né? E os sintéticos também, né? Porque, querendo ou não, o atrito, o trauma, né, sobre as articulações é muito maior. Terceira coisa, recuperação subótima, que é o que a gente está conversando. Por exemplo, Luiz Araújo. Imagina botar Luiz Araújo para voltar a jogar daqui a 2 semanas. Se ele tivesse num time menor, por exemplo. Entende? Então, quer dizer, o atleta teve lesão, foi forçado a voltar a jogar, lesão. Volta mais grave, né? Fica pior. Hoje, o tanto que o atleta corre, né, com aqueles GPS, é muito mais, né? A velocidade que os atletas estão atingindo, né, os treinamentos. Então, assim, o desgaste atual é muito maior do que anos atrás.
E lembrando, né, dos atletas aí que veio, que eu anotei, Gabi, Arrascaeta, De La Cruz, Michael e o próprio Pedro, antes dessa lesão da seleção, também tiveram lesões musculares. Praticamente todos foram musculatura posterior da coxa, exceto a Arrascaeta, que foi um adutor. Só que assim, né, na verdade, assim, a gente fala musculatura adutora, é a musculatura que fecha a perna. Mas é claro que os outros músculos também estão envolvidos. Então, às vezes, o atleta tá com. Ele teve lesão de um músculo, mas o outro tá para romper também. Então é por isso que, às vezes, por exemplo, segura o De La Cruz uma semana a mais, bota meio período. Entendi, entendi. E aí a gente tem essa situação toda, né, da sobrecarga de jogos e tudo mais, e o cara atua, já está com um probleminha ali, e aí recupera um, mas tem outro problema. Você acha que no caso esses que a gente teve cirurgia, por acaso não teve ligação com lesão anterior? A do Pedro não pode ter? Se ele se lesionou sozinho? Pode ter, pode ter. Tem uma lesão, por exemplo, um desgaste ligamentar, às vezes uma pequena fissura, né, parcial ali do ligamento, um excesso de jogos. E aí, porque deu a entender, porque eu acho que eu não vi. Você chegou a ver algum vídeo Não. do momento? Que eu não vi. Nenhum vídeo dele, na hora que ele sofreu a lesão. Deu a entender que foi um movimento dele sozinho. Gente, é um atleta profissional como o Pedro, né, que tá com né, o corpo em forma, né, não está acima do peso, para fazer uma lesão de um ligamento muito grosso, um cruzado anterior. Então, assim, a gente pensa que esse ligamento já estava subótimo, que é o que a gente está falando. Tem lesão, mas o excesso de jogos ele não recupera 100%. Vamos bater na madeira, não vai mais nada acontecer, orar muito, porque o negócio está feio. Então, agradecer aí, né, os nossos patrocinadores aí, ó, cara, também Visto Rápido EUA, né, que pode ajudar você a tirar o seu visto aí para os Estados Unidos. Também agradecer o Evandro, que faz o Business Plan, a Sonora Acústica também, que fez a acústica aqui do nosso estúdio. Doutor, muito obrigado, de verdade. Pedir para a galera aí tá seguindo aí também o Dr. Jean Lang, tá aí, ó, no Insta e no YouTube, tá se inscrevendo também no canal dele no YouTube, ele vai começar a postar mais coisas. Muito obrigado, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e vamos orar, como eu falei, vamos orar para não acontecer mais nada. Tamo junto, eu quero não ficar aparecendo aqui. Não, mas, cara, futebol sempre vai ter, não tem jeito. Não tem jeito. Brigadão pelo convite. Que apareça, mas não seja grave. Mas precisando de mim, você sabe. Você tem meu contato, me manda mensagem, a gente aparece. Mas eu não quero te ver tão cedo não, viu? Deus me livre. Valeu. Abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Se inscreve aí, galera. Aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, se inscreve aí no canal. Compartilhe com os amigos.